E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Holanda. E aqui comigo está Débora Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E eu estou muito feliz que essa pista finalmente não volta nunca mais. Exatamente. Quer dizer, eu espero que não volte enquanto eu estiver vivo. Exatamente. Eu sou o Rubio GP Neto e feliz que Zandvoort se despediu da Fórmula 1. Foi uma corrida um pouquinho melhor ali da metade final para frente, pois poderia ter sido pior, como foi a sprint. Porém, antes de seguirmos aqui com o BBcast sobre a corrida em si, vamos agradecer a todos os nossos apoiadores daquele sininho, Boletim do Paddock, através do financiamento coletivo do Apoies. Também gostaria de agradecer a todo mundo que utiliza os nossos links para as compras. Não deixe de utilizá-los sempre que você for fazer alguma compra na Amazon, Mercado Livre ou na Shopee, porque também ajuda na nossa manutenção aqui do trabalho. Até que foram férias tranquilas, a Silly Season acabou se resolvendo na semana que antecede o GP da Holanda, né? Com a dupla da Williams renovando os contratos, acabou o rumor da possível ida do Carlos Sainz para a Audi, apesar que ali até mesmo antes, na última GP lá na Bélgica, o Binotto meio que riscou a possibilidade de crescer. Porém, o que foi o mais importante aí da Silly Season, né, o que finalizou os rumores de uma possível aposentadoria precoce de Verstappen, acabou-se que ele renovou com a Red Bull, pois ele conseguiu aquilo que ele tanto exigia, uma equipe 100% voltada para ele. O Verstappen, a gente ficou aí, né, nessa tensão aí se ele ia ou não renovar, mas olhando para o cenário de 2027, para a McLaren contratar ele, ela teria que se desfazer de um dos dois pilotos. Do Norris, obviamente, isso não ia acontecer, porque ele foi o campeão com a equipe no ano passado. E para o Piastri, bom, para eles é confortável ter os dois trabalhando juntos, né? Por mais que o Piastri nessa temporada tenha alguns problemas, ainda assim ele trabalha bem com o Norris, né? E na Mercedes também a gente tá tendo aí dois pilotos, de certa forma, disputando o título, então é meio complicado trazer o Verstappen para esse cenário, porque se antes tinha a possibilidade do Antonelli não ser um piloto que ia talvez ser tão aguerrido, a gente tá vendo que nesse ano, né, ele tá disputando o título, então fica meio complicado você oferecer essa possibilidade aí pro Verstappen. Fora que o contrato do Verstappen com a própria Red Bull é algo que outros pilotos já falaram que para ele é muito fácil continuar na Red Bull porque ele já conseguiu algumas regalias ao longo desses anos. Ele não faz tantos trabalhos comerciais, ele tem dias que ele consegue ficar mais livre, então isso possibilita ele até aquela equipe no Endurance, correr 24 horas de Nürburgring, conseguir algumas folgas que outros pilotos do grid não têm como exigir para os seus times. E se o Verstappen for para outra equipe, ele provavelmente teria que fazer esses compromissos de mídia, né? Fazer comerciais, essas coisas que para alguns outros times é muito valorizado. Porque a partir do momento que você contrata um tetracampeão mundial, você quer que além dele trazer resultados para você na pista, que ele também te traga, né, um retorno financeiro. Então, assim, de certa forma, é mais conveniente para o Verstappen. E depois que ocorreu a renovação do contrato dele, ele até falou que é, antes do Dietrich Mateschitz, que era o dono da Red Bull, né, morrer, ele falou com ele e tinha meio que feito um acordo, assim, de que ele ia fazer a carreira dele toda na Red Bull, que ele ia permanecer com a Red Bull e que esse era o desejo dele. Então a gente só viu essa pressão por parte do Verstappen e do empresário dele de conseguir aumentar salário, de aumentar mais algumas regalias, provavelmente, né, dar um pouco mais aí de dinheiro, que é aquela coisa, né, o pessoal criticava muito o Hamilton pelos valores que ele tinha ali com a Mercedes, mas o Verstappen ainda tá indo pelo mesmo caminho, cada vez mais alto o salário dele. Bom, eu fico feliz que terminou a choradeira. Pelo menos, assim, esse ano e o início do próximo a gente tá livre, né? Mas é óbvio que a gente não precisa nem ter dúvida da cláusula de desempenho, né, da Red Bull. Que se ele quiser acionar uma hora aí, mais pra frente, até 2030, ele pode acionar e começar a choradeira dele de novo.
Tirando que provavelmente a choradeira dele também vai começar o ano que vem, quando não tiver o Lambiase. Vamos ver, porque a transição aí com o novo engenheiro vai ter que ser um engenheiro que aceite a gritaiada, xinga, pontapés, dedo no olho do Verstappen. Bom, veremos. E aí a gente também teve, né, a renovação dos 2 pilotos da Williams. O coitado do Albon que tá lá se esforçando mais, tá tentando mais, que tem, né, assim, se esforçado muito o Albon. Ele conseguiu uma renovação só para 2027. Aí o Carlos Sainz, que foi lá, saracoteou na Audi, tentou outras negociações aí no grid, teve que ficar com a Williams mesmo e conseguiu um contrato de múltiplos anos com um valor bem bom para ele, né? Que eu não sei de onde que ele conseguiu arrancar tanto dinheiro da Williams, sendo que a Williams não tem dinheiro. Não, mas é aquela coisa, quem tem pódio com a Williams? Sainz. Exato. Mas eu também não entendo a birra que o pessoal pegou dele só por causa dos 30 Não, tá certo. Gente, eu Mas você diria vê que quem reclamou foi o fã do Richardo. Porque os Uhum. 30 milhões que ele renovou com a Williams é bem mais do que os 12 que a McLaren pagou para não ter mais o o Ricardo. Eu te dou um dinheiro pra você ir embora. Então é que nem puta. Dizem que você não paga pelo Não, serviço, você paga pra ir embora. O Ricardo. é mais pra ele assim. Caralho, esses dias ele pingou no meu feed, cara. Que desespero, velho. Que desespero. Por favor, não coloquem mais ele no meu feed. Eu agradeço. Ai, gente, mas assim, eu entendo muito a renovação de ambos. Eu entendo também o Carlos tentar dar uma valorizada no trabalho dele, né? Eu, assim, sinceramente, para 2027, de fato, o grid tá meio fechado, né? As vagas que tem deve ir para jovens pilotos aí, não deve movimentar entre essa galera. E a Audi também não tá numa posição de trocar nem o Bortoleto e nem o Hülkenberg, né? Não teve, assim, um anúncio oficial dos dois, mas eles vão continuar com o Hülkenberg e com o Bortoleto, né? Tanto que quando a Fórmula 1 divulgou aquele esquema do grid, tipo, os dois já estão confirmados. O Hamilton também, de certa forma, está confirmado na Ferrari, a confirmação deve acontecer em Monza, porque eles estão esperando esse momento de ir para a Itália. Então o grid já está meio definido. Aí falta ali aquela vaga da Haas para poder ver se eles vão ficar com 2 pilotos da Ferrari. Vai ter um teste da Haas com o Fornaroli, com o Hirakawa para poder decidir aí qual piloto vai ficar com essa segunda posição, porque o Ocon a gente já sabe que fora mesmo não vai ficar na Haas. Não sei, assim, tipo, acho que não tinha surpresa com relação da Williams e que o Carlos ia ficar lá, porque não tinha muito também pra onde ele ir. Ele só tentou articular um salário maior, gente. E assim, se o Verstappen tá articulando um salário maior, eu que sou o Carlos, que foi um dos caras que decidiu já temporadas de mexe-mexe na Fórmula 1, eu exigiria mais. Exato. Bom, falando em exigência, né? Nós tivemos o Radiar fora dessa etapa. Caiu, se machucou, torceu o pulso. Pegou mais 15 dias de férias. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo, né? Faria o mesmo. Eu não julgo. Pô, imagina você ser segundo piloto da Red Bull. Com o Max renovando. Com o Max renovando na etapa da casa dele. Mas é aquela coisa, se você soubesse o que ia acontecer, eu ia. eu ia. Eu gostei do atestado do Radiar. Eu acho que foi merecido. Foi merecido, foi merecido. Qual é o trabalhador que as férias tá acabando, que você fala, ih, se eu pegar uma gripe? Algo que me deu um atestado que eu não preciso me afastar pelo INSS, mas eu posso ficar mais um tempo em casa. Só pelo atestado de 14 dias, né? Exato. Tem que saber quantos dias pegar. Exatamente. E aí a gente teve o Lawson, aí vem aquela salada de fruta miserável que eu acho ridícula. Vem o Lawson pra Red Bull e o Tsunoda pra Racing Bulls. Por que a gente não colocou o Tsunoda direto, né? Então, né, a Red Bull justificou a causa aí, dizendo que o Lawson já estava acostumado com os carros de 2026 e que o Tsunoda não tinha nem entrado no carro de 2026, que também é culpa da equipe, né? Esse final de semana, quem pareceu que nunca tinha entrado no carro de 2026 foi o Verstappen. E aí ele ficou nessa coisa, né, vamos tirar... Gente, faz toda uma salada pra poder tirar o Lawson da Racing Bulls. Aí até perguntaram, né, pra Red Bull, por que não colocaram então o Arvid? Porque é o piloto que vocês estão falando que vai substituir o Verstappen. Eles, não, pera lá, ele fez metade da temporada só. E aí também foi perguntar pro Arvid, né, tipo, você ficou chateado que não te botaram ele? Eu falei que, por mim tá ótimo, eu andei 11 corridas nesse carro, não quero. Ele sabe, né, que sentar do lado do Verstappen é pra se queimar. Bom, mas agora que o Verstappen renovou...
E o pior é que o pessoal ficou, né? Nossa, o Lawson, esse final de semana, tudo mais, vamos ver o que ele é capaz, ele ter mais chance na Fórmula 1. Eu acho que assim, pro Lawson acabou, entendeu? De fato, eles estão esperando acabar a temporada para poder falar muito obrigado pelos seus serviços, Lawson. A gente vai subir o Tsolov lá. Tsolov. Né? Se não botaria essa música pra esse menino, eu fico muito chateado. Sabe quem ficou chateado? Russell. Que o Russell, a vida tapeia ele. Porque a vida coloca uma sprint pra ele ganhar, pra depois ele pagar de micão na corrida principal. Porque você pode ver, ele vai lá, faz bonito na sprint, todo mundo, o cara voltou das férias, tá com tudo. Aí, meu filho, chega no GP, na corrida, chega na classificação, toca a flautinha, só derrota. Vai pra corrida, toca a flautinha, só derrota. Não, e o papinho dele na corrida, né? Depois a gente vai falar sobre. Mas ele ganhou o sprint, foi a única coisa, gente. Ele ganhou o sprint, acabou o sprint. Ele ganhou a sprint mais insossa que teve, assim. Não, e eu acho interessante o pessoal tentar justificar, né? Ai, mas o evento tava saindo do calendário. Eles colocaram sprint porque eles tinham esperança do Verstappen ganhar a sprint, ganhar a corrida, pra ter uma despedida com dupla vitória dele. Ai, não, mas porque, nossa, olha como é que o público daqui é animado, pra onde que esse público do Verstappen vai agora, sem o GP? Vai pra Bélgica quando tiver o GP. Onde eles quiserem, problema deles. Ixi, pelo amor de Deus. Eu sou animado, não vou pro GP do Brasil, o pessoal ninguém tá animado por animado? Pelo amor, tá bom. Vai colocar aqui pessoal pra peneirar. Nossa, gente, assim, uma corrida ruim, um circuito ruim pra colocar uma sprint. Porque assim, na Bélgica, é um circuito longo, não sei o quê, tipo, a sprint não tem também tanta graça. Mas ainda assim, é um circuito de Spa, é uma daorinha, entendeu? Aí me tira de Interlagos pra poder colocar naquela furada daquele circuito. Olha, a sorte deles é que esse final de semana ainda teve um pouco de chuva pra poder virar aquela lama, tirar emborrachamento e tudo mais. Mas, gente, a corrida, se a sprint deu toda... Eu acho que o pessoal da Fiat tinha que fingir burrice e falar, gente, vai ter sprint no Brasil, olha só. Sprint no Brasil dá tempo de mudar o calendário. Não, deixa, já são 50 corridas agora esse final de ano. 51. Bom, e aí vamos pra corrida, onde que a gente falou da ilusão do Russell. O Russell continua iludido. Aí vem a corrida. O Russell se ilude, mas só que ele perde posições. Vê o menino Antonelli ganhando posição do Norris na relargada. E ali ele tem a ilusão, uma hora vai acontecer um milagre. O milagre quase veio no final da corrida. Aí ele entra no rádio e fala, equipe, aqui eu protejo o Antonelli. Deixa o Antonelli atrás de mim que na hora que ele mal terminou a frase, o Antonelli passou. Caraca, mano. O Russell tá com um time pior, meu, do que qualquer outra coisa. Pior que o do Leclerc. Mas... Cara, vamos montar uma equipe Leclerc e Russell. Na Cadillac. Coloca o Russell e o Leclerc na Cadillac. Eu queria um negócio de um draft desse. Um draft, né? Seria muito engraçado. Por mim. Nossa, eu achei essa parte, assim, pra mim foi o suco da corrida, sabe? Pro Russell. O Antonelli já acabou, né, a corrida pra ele. E ainda quis falar mal da parada que a Mercedes tinha feito com o Antonelli, né? Aquela parada adicional pra colocar pneu macio. A corrida pra ele acabou, né? Vamos jogar em equipe agora e me... Lagrimazinha correndo no olho dele, por favor, gente. O pessoal lá nos boxes é o quê? A audácia desse filho da puta. Nem uma sprint tá achando que é quem? Foi muito bom. E o Norris lá na frente, acelerando na vida. Ai, nossa, isso foi. Foi rico. É um sabor. O Russell brigando ali pra poder fazer. Nossa, gente, largada do Russell. Perdeu a posição pro Antonelli no final. Tomou uma enrabada do Hamilton, enquanto que o Hamilton se defendia. Só foi beneficiado por aquele virtual safety car lá. Porque se aquele virtual safety car não tivesse aparecido... O Russell só foi pro pódio por causa do virtual safety car. E porque a Ferrari não deu a ordem de equipe pro Leclerc abrir. E o Leclerc ficou, não vou fazer o pit stop. Eu tô entrando. Meu, o Leclerc não sustenta aquilo que ele fala, cara. É impressionante a capacidade dele de não sustentar aquilo que ele afirma. Ele... Eu não sei como é que ele sustentou o pedido de casamento. E o piloto que ele não dá, né? Não dá, ele não joga nem equipe e não... Olha,
ele joga ele com ele mesmo e às vezes contra ele, né? Mas eu acho isso muito válido, né? Porque assim, a gente fala muito aqui no podcast do Leclerc precisar se impor também. Mas a hora que ele se impõe 2 voltas depois, ele fala, ah, não, eu falo, aí meu filho, se não vai cumprir, não vai, entendeu? Só não ir. E aí, no frigir dos ovos, Lewis Hamilton, que estava na disputa pelo vice-campeonato, né? Ele, que era o piloto ali com melhor posição depois do Antonelli ali do campeonato, se vê preso atrás de um Leclerc apático, que não disputa posição, fica ali quietinho, sem fazer nada. Como eu já disse, adversário do Leclerc dorme em berço esplêndido, porque o Leclerc nunca apresenta Um real bicho. ameaça para ninguém, né? E no final, o Hamilton pediu ali para ter a troca de posições, a Ferrari fingiu que o rádio estava desligado, não fez a troca, pediu para o Leclerc entrar nos boxes para fingir uma troca de posições justa. Leclerc falou, não vou entrar, entrou na volta seguinte, o que acabou prejudicando Lewis Hamilton, que naquela disputa ali de posições ao final, tivesse tido esse tempo ganho, provavelmente teria conquistado o pódio, e o mais importante, teria chegado à frente do Russell, que é com quem ele estava disputando o vice-campeonato. Salvo engano, o Russell e Hamilton estão empatados com os mesmos pontos, com o Russell em segundo, porque ele tem uma vitória a mais, apenas. Eu acho que o grande problema foi o que eu tava falando no grupo do BP, eu falei até um pouco mais agressivo. Mas o que me irrita é porque, assim, beleza, geralmente era depois da Bélgica, né, que a Ferrari decidia quem eles iam priorizar pro restante da temporada, né? Então a Bélgica já foi há algum tempo, a gente já teve 11 corridas aí do calendário. E me fala por que que ainda não estão priorizando o Hamilton na reta final do campeonato? Porra, cara, ele é o único que tá disputando a vice-liderança e o campeonato. Se a Ferrari terminar em vice, já é um resultado muito bom, porque eles vão eliminar um carro da Mercedes. 2 corridas que o Lando veio aí de pole e vitória. E aí não vai priorizar o Hamilton na corrida, a gente não. Assim, era um negócio que não tinha nem que ter discussão com o Leclerc. Eles tinham que ter saído dos boxes falando: olha, beleza, é essa configuração, se na corrida mudar a posição de vocês, ainda assim o Hamilton é prioridade. Essa é uma corrida que pode ter safety car, virtual safety car, pode ter bandeira vermelha, é uma corrida que geralmente tem essas condições que pode mudar a prova, mas não tem discussão, Leclerc, você não está disputando nada. O Hamilton está. O máximo de pontos que ele conseguir conquistar é o melhor. E, cara, me dá mais ódio, porque pra Itália, a Mercedes já tá planejando que o Antonelli tenha punição por troca no carro. E aí não vai me aproveitar uma deixa dessa de numa corrida em que o Antonelli, né, poderia ter ganhado, mas a corrida se desenhou para que não, com o Lando ganhando a segunda corrida consecutiva, com a McLaren melhorando, com a Ferrari precisando lutar agora, não só com a Mercedes, mas com a McLaren também. Me dá uma dessa? Perder pódio por causa de besteira, por causa de briguinha de piloto que, olha, é uma equipe burra mesmo, sabe? Bom, ainda a gente teve na corrida o Hülkenberg conquistando pontos pela segunda corrida seguida e o Fernando Alonso conquistando seus 2 pontos, né, pela Aston Martin. Ele conseguiu aí levar o carro para a nona colocação. Tivemos muitos abandonos, mas assim, tem um tremendo de um mérito do que ele fez com esse carro, né, com uma parada só, fez o básico, feijão com arroz, e conquistou aí mais 2 pontos para a Aston Martin. E eu tava conversando com a Débora agora que eu fui ver a Tabela. classificação, né? A tabela do campeonato. E Yuki Tsunoda, que com uma corrida só está na frente do Stroll, do Bottas e do Pérez. Uhum. Caraca, mano, como isso é bonito, velho. Eu acho que é um orgulho. Não é orgulho, Tsunoda, o melhor do resto. E o pior é que é um final de semana, né, que o Stroll lá com o carro todo equipado, tudo isso aqui, não fez nada. Não, vê lá. Maluco, o Stroll conseguiu a maior proeza. Cara, eu acho que os caras comissão de prova lá, eles nem sabem como punir o Stroll por ter atropelado o semáforo, o farol, o sinal da saída dos boxes. Porque eles, quando instalaram aqui, eles falaram, não, nem a pau que um piloto vai atingir isso daqui. Não tem como. Não tem como. Cleitinho, Stroll atropelou aí, ó. E aí ele atropelou, bateu, virou o negócio ao contrário.
Aí o Berman e o Bortoleto não viram que tava o sinal vermelho, passaram pelo sinal. Olha, gente, o Stroll, gente, tá fazendo hora Ele extra. gabarita, né? Ele vai sair da Fórmula 1, né? Se sair, ele já tá com a lista toda. Não, o Stroll é aquela piada, né? Se você pegar o código penal e jogar pra cima, a página que caiu, ele já cometeu a infração, velho. Impressionante. Bom, e para finalizar, a vitória do Lando Norris, né? Segunda seguida, o piloto aí voltou, ele nem voltou da certo. Eu tava falando com a Débora, só recapitulando aqui, ia falar, volta a consciência. É o seguinte, acabou a corrida, ficou passando o VT da Bélgica. E no GP da Bélgica, a McLaren levou as atualizações que iriam gerar punições para o carro da McLaren, fazendo com que o Norris fosse penalizado. Salvo engano, o Norris conseguiu segundo lugar, né, na classificação, alguma coisa assim. Foi muito bem na classificação Na na sprint? Bélgica, Ah, tá. na corrida. Aham. E aí ele foi penalizado, caiu lá pro meio do grid, mas conseguiu galgar posições e mostrou que o carro da McLaren estava bem competitivo já na Bélgica. E em determinado momento é comentado na corrida que a McLaren optou por isso, pois nos GPs da Hungria. Hungria e no GP da Holanda seria muito difícil dele fazer ultrapassagens, que a posição que ele se classificasse provavelmente era a posição que ele ia acabar, hora a hora. Temos o Sherlock Holmes na McLaren. Não, pode falar. Não, pode me falar. É que eu tô muito feliz. Eu também fico feliz pelo Lando, assim. Eu tô feliz que Hamilton e Lando são os únicos pilotos não Mercedes que ganharam. Enquanto isso, a Não, beldade prometida pra Ferrari a tá Beldade lá. Prometida ganhou uma corrida. Não ganhou nada. Felizmente ele ganhou. Não, ele não ganhou. Ganhou? Sim, ele ganhou. Cara, eu nem ligo. Qual que ele ganhou? A Inglaterra. É, Nossa, pra Michael você ver. Ferrer. Meu Deus do céu. Nossa, que feito na carreira dele. Nossa, a família tá orgulhosa. Deve ter uma geladeira, deve ter o print da. É, assim, eu acho que realmente, né, a McLaren vem aí de um momento em que não dá para poder descartar. É, o Lando até falou, né, que assim, na Hungria eles estavam esperando um desempenho como esse, mas ver o carro andando bem na Holanda, que são circuitos diferentes, assim, de configuração, para eles foi algo muito é, positivo, né? Porque dá esperança aí para o restante do campeonato de como eles vão se portar em pista. E a McLaren, ela trouxe aí mais atualizações para esse traçado. Eles estão valorizando essa parte aí. Assim, a McLaren ela tá sabendo copiar o melhor dos outros carros e botar no carro dela e as coisas estão funcionando. Aquela asa traseira ficou bem interessante, chamou a atenção esse final de semana. Você falou de copiar, lembrei. Agora no Twitter o pessoal já tá zoando porque o carro do Verstappen bateu e o freio ficou à mostra, né? Aí já estão lá, e a McLaren já tá copiando. A Já McLaren tá já. copiando. Eles não podem ver um. Quem podia copiar a Cadillac, né? Que tanto tem problema de A Cadillac, freio. ela tá precisando copiar muita coisa, né? Tá trocando chefe de equipe, mas arrumar o carro que é bom, não arruma. E, enfim, eu acho que é bem-vindo, né? A gente vê esse desempenho aí até numa corrida que o Verstappen abandonou, Cuida do que, sono que até agora a Débora tá nossa, bocejando. que o Verstappen abandonou, que a gente teve aí as pataquadas da Ferrari, resultado muito positivo, né? E por mais que seja nessas duas últimas provas, quem barrou aí a Mercedes de ter mais pontos e conseguir resultados ainda melhores foi a McLaren, né? Então, temos que agradecer aí por ainda existir um campeonato, pelo menos pro lado da McLaren. Exato. Bom, agora vamos aguardar o GP da Itália. Vamos ter aí um período para o pessoal da Itália lá conversar, o pessoal de Maranello refletir sobre as escolhas deles e como isso está refletindo no GP. GP não, na Fórmula 1 isso. Que Né? É loucura. loucura, né? Olha, A pelo menos cabeça do fã da Ferrari tá. a gente tá cansando, né? Tanta tristeza, tão de apanha tanto. É difícil ter uma equipe que, assim, a Ferrari, a única coisa que ela conseguiu copiar da McLaren nesses últimos anos é ter um piloto só. Não, é impressionante que todo mundo reclama do Papaya Rules, né? Mas deu certo. A McLaren tem um título de pilotos e dois de construtor nos últimos anos. Fazer o quê, né? Bom, então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast por aqui. Agradecemos aí por esse retorno, que não foi dos melhores, podemos dizer assim. Poderia ter sido uma corrida melhor, mas Holanda, né? Pelo menos despedimos dessa pista aí dos infernos.
que não volte mais enquanto estivermos aqui nessa terra. E é isso, agora vamos pro GP da Itália. Temos live essa semana, então convido todo mundo aí segunda-feira, teremos live. Não vamos fazer na terça, apesar que esse semestre final será nas terças. Terça-feira é aniversário da Débora, Ô, Glória. então é isso. Vamos ver se o inferno astral acaba por aqui. Eu preciso, porque eu tô atuando como guardinha de trânsito e trabalhando pra Prefeitura de São Paulo, sem trabalhar, sem Exatamente. ser remunerada. Sem ter concurso público. Que infelicidade, não? Você em 6 meses, vamos pôr assim, trabalhou mais que o Ricardo Nunes aí no mandato E o inteiro. Tarcísio também. Mas Tarcísio a gente nem comenta. Enfim, é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.